Boa noite, estamos de volta. Só confirmar se vocês conseguem me ouvir. Alguém dá aí um tchauzinho só para saber se o som tá saindo direitinho. Nuno Martins, boa noite, que bom tê-lo aqui. Obrigada. Vamos só aguardar. Doutora Tatiana Viana, eu vou ter o prazer de conversar com ela. Ela é a primeira brasileira doutora em Direito Espacial, pessoal. Eu tive o prazer de assisti-la no Congresso do Conselho Nacional, que foi realizado há 2 meses, acredito, e ela participou junto com outros consultores de agências espaciais, e nós vamos agora trazer a matéria aqui para a OAB do Maranhão, a convite das nossas comissões, por iniciativa da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, e nós aproveitar a presença aqui do Nuno, nós vamos falar também, aproveitando que partiu da iniciativa da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, porque existe um terminal que está em construção em Alcântara, que é o TPA, que é o Terminal Portuário de Alcântara, e vai envolver toda a atividade marítima e portuária do complexo portuário da Baía de São Marcos. Então, o centro de lançamento de Alcântara, aqui na Baía de São Marcos e consequentemente, para o país, nós vamos ter muita coisa acontecendo nos próximos anos. E o direito espacial, apesar de ser pouco comentado, nós já estamos iniciando todo esse movimento para dar visibilidade ao tema cada vez mais importante para o nosso estado e para o país. Estou aguardando aqui a nossa entrevistada de hoje, nossa debatedora de hoje. Boa noite a todos que estão aí entrando, aguardar só mais um pouco a professora Tatiana. E esse tema vem sendo amplamente debatido, não só aqui não só na nossa seccional maranhense, mas como em todos os outros estados e por vários outros países que atuam como no privado nessa área de exploração espacial. Acho que ela está dando um pouquinho de problema aqui entrar no Instagram da OAB do Maranhão, mas vamos aguardar mais um pouco. Essas são aí, professora, chegamos. Boa Oi, noite. doutora Tatiana, boa noite novamente. Boa noite. Que bom que conseguimos superar os desafios do Instagram. É verdade. Fiz tudo por vocês, hein? Porque eu nunca É fiz verdade. nada em homenagem ao AB do Maranhão. Que bom, ficamos felizes. Criou o Instagram só para falar com a Só gente. para falar com vocês. Professora, eu tenho um grande prazer em falar com você nessa noite. Boa noite a todos que estão entrando aqui no canal do Instagram da OAB do Maranhão. Nós já vem há algum tempo que nós queríamos fazer essa live aqui para falar sobre direito interno, para falar sobre o direito espacial em específico, que é um ramo do direito internacional, matéria com a qual eu trabalho já há alguns anos. E nós temos diversas comissões na OAB, como você mesma sabe, você é advogada por Minas, apesar de já morar 15 anos em Roma, eu tive o prazer de conhecer no debate junto ao Conselho Nacional, junto à ESA, acredito que há um mês. Isso. E nós ficamos extremamente interessados, porque, como você sabe, nós estamos aqui no Maranhão e o centro de lançamento de Alcântara é aqui no estado.
e está dando muita visibilidade para o Brasil por conta do acordo de salvaguardas tecnológicas que foi assinado entre Brasil e Estados Unidos no ano passado. E muitos vem se falando, a gente vem debatendo muito sobre essa questão, como é que funciona a exploração espacial, como é que funcionam os acordos internacionais no âmbito do direito espacial, como é que funciona para os advogados, como é que eles podem atuar nessa área, como é que funcionam os contratos internacionais que tanto a gente vem com essa sede de querer saber mais, de ter mais conhecimento. E aí a OAB vem realizando uma série de lives, vem trazendo para a pasta, junto às comissões de Direito Marítimo e Portuário, as comissões de Direito Internacional, a doutora Poliana também, é um grande prazer tê-la aqui também essa noite. As outras comissões também temos comissão de Direito Aeroespacial, então é um grande prazer estar falando com você, que é doutora, que é especialista, que é uma grande brasileira aí na área do direito internacional. Eu vou falar um pouquinho do teu currículo e aí a gente entra faz aqui uma pequena introdução. Bom, pessoal, Tatiana Ribeiro Viana, ela é consultora jurídica do Organismo Internacional Ítalo-Americano, localizado em Roma. Ela é doutora em filosofia, em direito público comparado e internacional no ramo do direito espacial pela Università Sapienza di Roma. Ela tem autoespecialização em instituições e políticas espaciais pela Sociedade Italiana para as Organizações Internacionais em Roma. Ela é membro do Núcleo de Estudos em Direito Espacial do Rio de Janeiro, é membro do Instituto Internacional de Direito Espacial em Paris, ela é membro da Società Italiana di Diritto Internazionale e ela é consultora para várias agências espaciais, é advogada, tem uma carreira brilhante e está famosa aí nas notícias por ter, vou voltar a dizer, porque é uma grande honra, é um grande orgulho para a gente de ser essa primeira brasileira, a primeira mulher brasileira a ser doutora em Direito Espacial, que é esse ramo fantástico. Eu sou uma apaixonada por Direito Internacional, eu comecei minha carreira também nisso, estudando Relações Internacionais, tive a oportunidade lá em Viena conhecer o órgão das Nações Unidas que trabalha com... Exatamente, que trabalha na área há muito tempo, e depois eu fui seguindo, trabalhando com os acordos internacionais de livre comércio, e aí continuei minha carreira aí em comércio internacional, uma matéria que eu amo muito, e aqui na OAB do Maranhão eu tenho o prazer de trabalhar com essa pasta. Doutora Tatiana, mais uma vez, é um grande prazer, e eu vou começar falando sobre o Centro de Lançamento de Alcântara, porque a gente está bem aqui pertinho, e aí a gente entra numa esfera macro aí de atuação. O CLA tem por missão executar as atividades de lançamento de engenhos aeroespaciais e de coleta e processamento de dados de suas cargas úteis, bem como a execução de testes de interesse do Comando da Aeronáutica relacionados com a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. O título do nosso debate é Exploração Espacial e os Acordos e Tratados Internacionais que regem a matéria. Em primeiro lugar, conta um pouquinho da tua história, como foi que isso tudo começou, como foi o seu interesse em entrar nessa área do direito, como foi entrar no direito internacional, como foi que começou a tua vida nessa profissão, decidir estudar fora, decidir morar fora e ingressar nessa área tão promissora, ainda mais agora com tudo isso que está acontecendo. O tempo é seu, nós temos 1 hora aí para debater. Muito obrigada, doutora Nájila. É um prazer muito grande estar com vocês, com a OAB do Maranhão, com os advogados, os colegas, os estudantes, a sociedade civil maranhense. Agradeço imensamente a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, na qual a senhora é a presidente. Estendo o meu agradecimento a todos os colegas do Maranhão. Realmente é uma honra, agradeço também ao presidente da Ordem dos Advogados, o Tiago Roberto Dias, né? Doutor Tiago Dias, sempre nos apoiando, sempre apoiando todas as comissões, dando visibilidade e espaço para a gente. Parabéns, vocês estão de parabéns pela iniciativa, porque realmente, não só porque o Estado, né, é sede e será sede do nosso futuro centro de lançamento, que em futuro a previsão é que se chamará Centro Espacial, né, de Alcântara, né?
e o CEA, né? Do CLA a CEA. E Uhum. realmente para o Maranhão é um grande privilégio, é uma grande oportunidade. Mas vou começar pela sua pergunta, como eu me apaixonei pela área do direito espacial. Como você, eu sempre gostei do direito internacional público. Estudei em Minas, me formei em Minas, na Universidade Estadual de Montes Claros, lá no norte de Minas. Depois me especializei em Direito Público Internacional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, lá em Porto Alegre. E de lá vim para a Itália e eu trabalhava à época no Consulado Geral do Brasil em Roma. Trabalhei por 9 anos na sede do nosso Consulado Geral em Roma. Enquanto eu trabalhava no consulado, como advogada, eu me interessei pela continuidade dos meus estudos. Eu já tinha feito mestrado em Roma sobre políticas migratórias. Eu vim para Roma para fazer esse mestrado sobre políticas migratórias, que a minha ideia original era trabalhar com a nova imigração no Brasil. Mas como às Uhum. vezes a vida nos traz tantas surpresas belíssimas, né? Nesse período de estudos eu me casei e permaneci na Itália. E justamente comecei a me organizar com os nossos trabalhos para advogar e comecei a estudar todas as áreas do direito que seriam mais interessantes. E me embati com a CIOI, que é essa organização internacional aqui em Roma, que tinha esse master, esse mestrado em política, instituições e políticas espaciais. Eu falei, opa, é interessante essa matéria. E comecei a ler e me formar sobre o direito espacial e descobri um mundo que era totalmente desconhecido para mim. Isso eu falo 13 anos atrás. Descobriu um mundo, professor, e um espaço, né? É verdade, Bem grande, um outro mundo, né? literalmente. Uma outra dimensão, Uma outra realmente. dimensão. Eu falei, meu Deus, é lindíssima essa matéria, é uma matéria desconhecida ainda no nosso país. Depois eu descobri que ela é desconhecida em muitos países ainda, não só no Brasil, né? E falo até em relação a nós advogados, imagina a quem não é da área do direito. Sim. E aí eu imediatamente escrevi ao então presidente, chefe da Cooperação Internacional da Agência Espacial Brasileira, que à época era o meu grande mestre, o professor José Monserrat Filho. Eu não conhecia, eu vi na internet que ele era o chefe da Cooperação Internacional. Escrevi um Inclusive, e-mail. eu acredito que ele também estava naquele Ele foi debate. homenageado. Ah, ele Ele foi foi homenageado. homenageado porque, infelizmente, ele está um pouco debilitado de saúde, ainda está muito bem mentalmente, a mente brilhante, né? O corpo, às vezes, não acompanha a nossa mente. Ele está muito debilitado, Sim. mas ele era, à época, o chefe da cooperação. Eu falei, professor, doutor Monserrat, eu gostaria de iniciar meus estudos, fazer um master aqui em Roma, e queria que o senhor me aconselhasse se realmente é interessante, isso é importante para o Brasil. Ele falou: imagina, você começa para ontem, porque primeiro é uma área extremamente nova, atraente, com poucos profissionais, e é um conhecimento essencial para o nosso país. E aí, quando eu comecei, assim eu comecei a fazer o master. E quando eu comecei a fazer esse master em políticas espaciais, eu descobri que não só o Brasil carece de profissionais, mas como todos os países do mundo, são poucos os profissionais especialistas em direito espacial. E aí, imediatamente no primeiro ano do meu master, eu já fui em Viena, onde você conheceu, que é a sede do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço, ou melhor, para os usos, é no plural, pacífico do espaço, que é o COPOS. Esse comitê, ele possui dois subcomitês, o subcomitê jurídico e o subcomitê científico e técnico. Então, já no meu primeiro ano de master, eu compus a delegação brasileira junto ao subcomitê jurídico. Então, foi uma experiência belíssima de ver como as delegações funcionam, participam, qual é a dinâmica do comitê. Aí eu me apaixonei mais ainda, concluí meus estudos e imediatamente tentei um doutorado na Sapienza, que é uma das universidades maiores da Europa, não só da Itália, da Europa, com um professor que é um dos maiores especialistas em direito espacial na Europa e no mundo, que é o professor Sérgio Marquísio. Tive o privilégio de ser a primeira colocada na seleção do mestrado, inclusive com estudantes não só italianos, mas também franceses. Poxa Então, eu acho vida. que para nós brasileiros, né,
fiquei muito feliz, não só para mim, mas pelo nosso país, né? Com certeza, de qualquer Quando a forma já gente está tem dando uma destaque. conquista internacional, a gente fica feliz pelo nosso país, né? E Com fui muito certeza, bem. E professora. graças a Deus fiz um doutorado maravilhoso, participei de tantos seminários internacionais, fui muito elogiada na apresentação da minha banca. Então, para mim, foi pelo país. Eu fiquei feliz mais pelo Brasil do que por mim, de ver o nosso país, né, ser reconhecido como centro de conhecimento e produção de conhecimento. E assim foi Com a minha certeza. história nos Parabéns para estudos. você, parabéns para o Brasil, que está sendo protagonista nessa área, e você está levando, como mulher, como uma brasileira, a primeira brasileira, e também junto com todos esses outros países, os outros estrangeiros, você ter essa colocação e colocar o nome do país. A gente tem que reconhecer as coisas boas do Brasil, né? Cada vez Isso. mais a gente quer dar visibilidade para as nossas conquistas. Parabéns, professora, uma Muito honra. obrigada, muito obrigada. Pois então, voltando agora no direito espacial, né? Antes de entrar na questão do centro de lançamento, doutora Nájila, eu gostaria muito de fazer uma pequena introdução de como começou esse ramo do direito para aqueles colegas, para os estudantes que nos estão acompanhando, né? Terem uma ideia, porque aqui é só uma conversa, como a senhora mesmo Sim. nos disse, depois a gente pode Vamos aprofundar, ter né, em outros outros campos. webinários. Mas eu só gostaria de dizer aos colegas que o direito espacial, ele tem uma data. Na realidade, as discussões, né, sobre as questões do direito espacial, elas são muito antigas, começam já no início do século passado, 1910, já com alguns cientistas europeus, estudantes acadêmicos, que discutiam já esse chamado, à época, direito interplanetário, que é muito bonito, inclusive, a nomenclatura. Mas o marco mesmo específico do nascimento, vamos dizer assim, do direito espacial, foi 4 de outubro de 1957, quando foi lançado o primeiro satélite artificial, o Sputnik, pela então União Soviética. Então, à época, em 57, nós tínhamos apenas duas potências espaciais, né? Que não por acaso eram também duas potências geopolíticas que estavam, inclusive, em plena Guerra Fria, que eram os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Então, pela União Soviética ter, vamos dizer, saído na frente, né, nessa guerra geopolítica que chegou até o espaço, que era o período da Guerra Fria, para os americanos, realmente, o lançamento do Sputnik representava não somente que a União Soviética tinha conseguido sair na frente dos americanos e colocar em órbita um satélite artificial, mas também tinha desenvolvido um potentíssimo míssil, porque o míssil que colocou, o foguete que coloca o satélite em órbita, ele pode também lançar uma bomba intercontinental, de um continente a outro. Então, para os americanos, isso foi uma grande ameaça, né? Uma grande fonte de grande agitação e preocupação. Então, o embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, à época, que era o embaixador Cabot Lodge, ele foi imediatamente, obviamente, sob orientação do presidente da República, solicitou imediatamente ao presidente das Nações Unidas, ao secretário-geral das Nações Unidas, que na Assembleia Geral fosse incluída um novo item na agenda, que seria a criação de um comitê para os usos pacíficos do espaço. E assim foi. Em 58, imagine, olha, em outubro de 57 foi lançado o Sputnik. Já em 58, a Assembleia Geral aprovou a criação do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço. À época, esse comitê era um comitê ad hoc, era um comitê provisório. Ele se tornou definitivo em 1961. A sede era na sede das Nações Unidas em Nova York. Em seguida, foi transferido para outra sede das Nações Unidas em Viena. Como você sabe, as Nações Unidas têm 3 sedes: Nova York, Genebra e Viena. Então, o Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço está na sede das Nações Unidas em Viena. O comitê, desde o seu início, ele possuía 2 subcomitês, o científico e técnico e o jurídico, porque no direito espacial, tecnologia e direito precisam caminhar juntos. Esse é o grande desafio, não é? E no seio dos subcomitês jurídicos foram aprovados, elaborados
5 tratados internacionais que regulam as atividades espaciais pelos países, membros dos tratados. O principal tratado é o Tratado do Espaço. É o tratado que regula a atividade dos Estados no espaço, de 1967. Então, são 5 os principais 5 tratados, os né? principais tratados. O Brasil ratificou 4 dos tratados, que eu vou relatar muito rapidamente. O primeiro é o Tratado do Espaço, de 1967, que é considerada a Constituição do Espaço, né? É o tratado principal, tem 110 países membros que ratificaram o tratado. Só para vocês terem uma ideia, as Nações Unidas têm 193 estados membros, né? Então, realmente é um estado que teve uma adesão abrangente, muito importante. Logo em seguida, nós temos o Tratado de Salvamento de Astronautas e Restituição de Objetos Espaciais. Esse tratado é de 68, o Brasil também ratificou. O terceiro tratado, que é um tratado muito importante, é o Tratado sobre a Responsabilidade pelos Danos Causados pelos Objetos Espaciais, de 1972. Aí entra diretamente o Brasil, que será chamado em causa, uma vez que o Centro de Lançamento de Alcântara entrará em atividade, o Brasil passa a ter um status muito especial que poucos países no mundo têm, que é o status de Estado lançador. O que é o Estado lançador? O Estado lançador, segundo a Convenção sobre a Responsabilidade pelos Danos Causados pelo Objeto Espacial, que é o terceiro tratado, que eu estou dizendo para você, de 72, o Estado lançador é o Estado de cujo território ou de cujas instalações o objeto espacial é lançado, e é o Estado que procura o lançamento do objeto espacial. Então, um objeto espacial ele pode ter mais de um Estado lançador. Por exemplo, quando a Alcântara estiver em atividade, se, por exemplo, a Itália quiser lançar de Alcântara um satélite, o Estado lançador, os Estados lançadores serão 2. O Brasil, porque vai lançar do seu território. E a Itália, porque procurou o lançamento, porque foi a Itália que consultou o Brasil e fez um acordo de lançamento. Então, nós teremos 2 estados lançadores, que são solidariamente responsáveis por qualquer dano que esse objeto causar durante todo o seu arco de vida. Então, uma vez que o objeto é lançado de Alcântara, suponhamos que aconteça um acidente na nossa atmosfera terrestre, por exemplo, que esse objeto, durante o lançamento, alcance um avião durante o voo. Então, essa responsabilidade, ela é absoluta. Não tem que se demonstrar se teve falta, se teve imperícia e prudência de algum dos países lançadores. Ela é absoluta, os estados lançadores são solidariamente responsáveis, então quem sofreu dano pode solicitar o ressarcimento, seja para o Brasil, seja para a Itália, indiferentemente, porque a responsabilidade é solidária. Se o dano for causado no espaço, suponhamos que o Brasil lançou, ok, o satélite foi colocado em órbita e durante a sua vida ativa em órbita, esse satélite pode colidir com outro satélite e causar um dano num satélite de um outro país. Aí, esse dano causado em órbita, o Brasil e a Itália são sempre responsáveis, porque eles são estados lançadores. Tem um ditado que se diz: uma vez estado lançador, sempre estado lançador. O status de estado lançador não se perde nunca. Só que, se o dano for causado lá na órbita, aí sim a responsabilidade é relativa. Então, como é quem solicitar o interessante essa dano, matéria, olha né? que interessante, quem causar o dano vai ter que provar que houve uma imperícia, imprudência, né, algum tipo de omissão do Brasil ou da Itália. Aí fica E aí mais vai caber a complicado. Aí os nós advogados provar. entram. Por isso que nós vamos entrar na segunda parte da importância dos contratos de lançamento, que tem que prever tudo isso, de quem será a responsabilidade. Aí entra o quarto tratado, que é muito importante, que é colegado com o terceiro, que é a da responsabilidade, que é a Convenção do Registro de Objetos Espaciais. Essa convenção ela é de 1975. Então, a Convenção de Registro diz que uma vez que um objeto espacial é lançado, o Estado lançador tem que registrar aquele objeto. Então, no caso do Brasil e Itália, voltando àquele exemplo que eu dei,
nós temos 2 estados lançadores. Só que a Convenção do Registro diz que o estado que registra o objeto no seu registro nacional, ele tem jurisdição e controle sobre aquele objeto. Então, nesse caso, qual seria o país mais interessado em registrar o objeto? A Itália, né? Porque a Itália é o país que controlará o operador do satélite, porque foi ela que contratou com o Brasil só o lançamento. Então, nesse caso, o Brasil só lançou. Mas quem vai administrar o satélite, o operador, é na Itália. Então, a Itália, vamos dizer, de consequência, seria o estado de registro. Então, a Itália, no seu registro nacional, que ela tem que criar, uma vez que ela ratificou, e a Itália ratificou, e o Brasil também ratificou a Convenção do Registro. No caso do Brasil, quem mantém o nosso registro nacional de objetos espaciais é a Agência Espacial Brasileira. Se vocês forem lá no site da AIB, vocês vão ver todos os satélites que foram registrados. A Itália também tem o seu registro de objetos lançados no espaço, é a Agência Espacial Italiana, a ASI, que mantém o registro. Mas não necessariamente tem que ser a agência espacial. Pode ser um ministério, pode ser um outro órgão. A Convenção de Registro diz uma outra coisa muito importante, que uma vez que o objeto foi lançado, foi registrado no Registro Nacional do país de registro, do estado lançador, ele tem que comunicar ao secretário-geral das Nações Unidas. Porque a Convenção de Registro manda que o secretário-geral das Nações Unidas crie um registro internacional. Nesse registro internacional, que é mantido pelo secretário-geral da ONU, e no caso administrado pela Secretaria do Corpus, que se chama OOSA, né? Que é o secretário do Corpus, mantido por ele. Que fica em Viena também. Que fica sempre em Viena. Esse registro internacional, ele é aberto. Qualquer país, qualquer pessoa pode consultar esse registro. Qual que é a importância dele? É uma questão de transparência nas atividades espaciais e segurança também, porque eu posso saber o que eu tenho na órbita, que país que lança, porque quando você lança um objeto, você vai ter que dizer a que serve aquele objeto, qual que é a função do satélite. É um satélite meteorológico? É um satélite de observação da Terra? É um satélite de uso militar? É um satélite dual? O que é um satélite dual? O satélite dual é que ele tem as 2 funções, civil e militar, né? Qual é a função? Então, isso tudo cria transparência, segurança e confiança entre os países. Então, é muito importante que os países observem a Convenção do Registro. E o 5º tratado e o último internacional é o Tratado da Lua, de 1979. O Tratado da Lua, ele fala da exploração dos recursos naturais do espaço e dos corpos celestes. Esse tratado, ele teve somente 18 ratificações. O Brasil não ratificou. O Brasil não ratificou, nenhuma potência espacial ratificou, com exceção da Holanda, porque esse tratado ele prevê algumas cláusulas que alguns países consideraram cláusulas um pouco, vamos dizer, que os comprometem muito. Porque tem a cláusula, por exemplo, que se chama Common Heritage of Mankind, né? Ou seja, que o espaço, tudo que for que as empresas, os países, né, adquirirem, né, do espaço, deveria ser, de certa forma, distribuído e compartilhado com todos os outros países membros, porque o espaço é um bem comum. É res communis union, né? Agora, uma coisa muito importante do Tratado do Espaço, que eu falei que é o primeiro tratado, com 110 ratificações, são alguns princípios básicos. O primeiro princípio é que o espaço tem que ser utilizado para fins pacíficos, né? Ele proíbe colocação de armas de destruição de massa no espaço, né? Ele proíbe a apropriação do espaço, a apropriação dos corpos celestes, né? Então, nenhum país pode colocar a bandeira e falar esse aqui é meu, esse espaço é meu, não, né? Não existe o princípio da não apropriação. E um outro princípio muito importante é do bem comum, que ele fala realmente que todos os países têm direito de usufruir dos benefícios advindos da exploração dos recursos naturais do espaço, independentemente da sua condição econômica e tecnológica. Aí, professora, só para tomar só para pegar essa tomada aí nos benefícios, que seria
que é também o nosso próximo tema. Quais são os Sim. benefícios aqui para o Brasil, para os países que trabalham junto às empresas de exploração espacial? O que isso vai trazer de bom para a gente? Exato. Pois então, é, é bem ter claro que exploração e o uso e exploração dos recursos naturais do espaço, por exemplo, um satélite que já está em órbita, um satélite de telecomunicações, né? É, ele já é uma exploração natural dos recursos naturais do espaço, porque eu estou utilizando de recursos do espaço, das ondas rádio, né? Para usar em telecomunicações, nós sabemos o quanto isso rende de recursos financeiros no mundo, né? Se você pensa toda a tecnologia de GPS, telecomunicação satelitar, de telefone, de televisão, essas empresas são empresas multimilionárias, né? Então, isso já é usufruir de recurso natural do espaço. Tanto é que tem a órbita geoestacionária, que é uma órbita onde estão quase todos os satélites, os grandes satélites de telecomunicações, a 36 mil quilômetros, a nossa cabecinha, ela é chamada da órbita geobilionária. Por quê? Porque é um setor que mais rende. É o setor de telecomunicações, né? Então, isso já muitos benefícios, só que essa distribuição ainda é muito relativa dos recursos, né, obtidos pelas empresas. É muito difícil colocar em prática, mas o espaço, é bom que tenha em mente, exploração comercial não é empresa simples. Requer alta tecnologia, é altamente risquiosa, o risco é altíssimo. Então, é difícil que um país faça uma determinada empresa, vamos dizer, um determinado programa sozinho. Uhum. Normalmente, os países agem em cooperação internacional. Então, a cooperação internacional, ela já traz muitas vantagens para os países que não têm uma tecnologia tão avançada e nem condições e recursos humanos, financeiros e tecnológicos de sozinho manter um programa espacial, né? Então, Então, nós isso é temos algumas poucas importantíssimo. empresas que fazem a exploração espacial. Aí a Porque gente pode no Brasil, mencionar a pois não, SpaceX, a Lockheed Martin, a NASA e a SpaceX em especial. Agora, cada empresa dessa ela vai estar vinculada a um estado lançador. certamente, isso é uma Então, coisa em muito caso de importante. responsabilidade, o advogado lá que estiver advogando que estiver tomando Exatamente. conta Isso, desse contrato, ele vai ter que buscar, ele vai representar a empresa, mas em primeiro lugar ele vai saber qual o estado que fez o lançamento daquele objeto. exatamente. No Tratado do Espaço tem um artigozinho muito importante que é o artigo 6. O artigo 6 fala que os estados são responsáveis internacionalmente pelas atividades dos seus privados. Porque à época da elaboração do tratado, a União Soviética não queria que os privados exercessem atividades espaciais. Foi um acordo que eles fizeram entre americanos e soviéticos, entraram no acordo porque os americanos queriam que os privados pudessem aceder ao espaço. Então foi um acordo efetuado. E qual foi o acordo, o meio de campo encontrado entre os dois países? Foi o artigo 6, que o artigo 6 fala que os estados, tudo bem, o privado vai, mas o estado onde esse privado é estabelecido é responsável pelos danos causados. Então, se eu, estado, sou responsável, eu preciso autorizar. Eu preciso autorizar o investimento e preciso também observar, preciso também observar se a empresa está cumprindo as minhas diretrizes. Porque Agora, eu preciso. eu vou só fazer um parêntese. Existe talvez um conflito que traz aí um pouco do direito internacional, porque existem as multinacionais, essas empresas, elas nem sempre têm sede num país só, e aí nós estamos falando aqui que são estados lançadores. Como é que Exatamente. essa empresa, eu vou vincular, nós não sabemos, porque as empresas, essas grandes empresas, elas não têm mais um estado. Elas Exatamente. estão ali Normalmente, concatenadas com outras as, empresas e é, outros estados. Então não exato. existe mais essa Normalmente, ideia de internacionalização. isso mesmo, interessantíssima a sua pergunta. As empresas, normalmente as empresas que trabalham no setor especial, que são várias, vamos dizer, você citou a Lockheed Martin, a Boeing, não? A SpaceX, mas eu preciso deixar uma coisa muito clara: essas empresas todas,
receberam e recebem um incentivo público enorme. Só para vocês terem uma ideia, a SpaceX, só de recurso público, ela recebeu inicialmente bilhões de investimento, porque o programa que ela faz é em parceria com a NASA. E Sim. não só recurso público, mas também tecnologia, transferimento de tecnologia. A NASA transferiu muita tecnologia porque foi uma política do governo americano de ceder algumas coisas aos privados, né? Então, isso é política do Estado. O Estado decide que tipo de política vai atuar na área espacial. Então, existe um investimento muito grande, porque não esqueça aquilo que eu falei para vocês. É altamente risquioso, altamente dispendioso. A atividade Arriscado. espacial não é arriscado. Não é fácil para um país, imagine para uma empresa. Então, sem o apoio de um Estado atrás, é muito complicado fazer o que a SpaceX fez. A SpaceX teve um apoio da NASA. Depois eu posso até te mandar, é tudo público isso nos Estados Unidos. Se você vai no site da NASA, você vai ver quanto de dinheiro público foi investido na SpaceX. Mas voltando à questão das empresas. Então, o que é importante aí? Eu chamo os advogados em causa, né? São os contratos de lançamento. Então, primeiro é a Lei Geral do Espaço, né? Um país que pretende ser, que tem a aspiração e a ambição de ser um Estado lançador, ele tem que se preparar. Primeiro porque ele vai ser responsável pelos danos causados pelo objeto para sempre. Uma vez o Estado lançador, sempre o Estado lançador, não importa se ele vai lançar se o Brasil vai lançar um satélite da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Argentina, do Peru, da Bolívia, vai ser sempre responsabilidade solidária pelo artigo 1º da Convenção de Responsabilidade, que o Brasil é parte. Então, o que é importante? Se você for observar todos os contratos de lançamento que fazem os americanos, os russos, os chineses, os indianos, que são os estados que têm base de lançamento, são 7 ou 8 estados que lançam, então o Brasil vai entrar no rol muito exclusivo de estados lançadores, né? Como E eu aí é falei, que eu vou pegar estados. só uma linha do professor Ronald Chaves, aqui está conversando aqui com a gente também, e ele diz que o Brasil é rico em oportunidades, mas não tem investimentos satisfatórios para termos tecnologia autônoma para sermos Estado lançador. Mas está começando, hein? É um começo, mas mas essa questão dos recursos, realmente, o próprio ministro, o presidente da agência, quer dizer, não é nenhum segredo que nós investimos muito pouco em tecnologia espacial, e isso há muitos anos, né? Há muitos anos nós temos um investimento muito limitado para um país que tem a capacidade, que tem o território, que tem que tem as qualidades e as características do nosso país, né? Nós somos um país continente, nós somos uma potência regional e internacional. Então, realmente, os investimentos são muito aquém daquilo que o país merece. Né? Mas, obviamente, existe toda uma reformulação, né, de políticas. Agora temos essa crise internacional aí devido ao Covid. Isso é uma série, mas isso são coisas... Porque a política espacial não é uma política de um governo, ela é uma política de Estado. Isso é importante ter em mente. Não é de governo, é de Estado. Porque uma política espacial, ela não é de 5 anos, de 4 anos, ela é de 20, de 30. Se você vê o plano espacial, por exemplo, a política espacial do Japão, da Alemanha, é uma política de 20, 30 anos. Então, ela é política de Estado, não é política de governo. Isso que é importante a gente ter em mente. Mas Então, o nós que temos... assegura que a nossa política espacial, e aí eu trago aqui a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o que assegura que ela vai ser política de Estado e não política de governo, como nós vemos, por exemplo, no direito portuário? Nós trabalhamos muito com os contratos de concessão, nós trabalhamos muito com contratos que asseguram terminais de uso privado, que asseguram os portos públicos, que asseguram as atividades em relação à dragagem, que são políticas que vêm sendo debatidas para que sejam de Estado e não de governo. O De que governo. assegura de governo e não que seja Seja de de Estado? Estado e não de E governo, o que exato. assegura na nossa política espacial que ela seja de Estado, professor? Certamente, nós temos agora já pronto que é a comissão CDPEB, né, que é o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que é um comitê interministerial. Ele desenvolveu, já concluiu um projeto de lei geral do espaço.
É uma lei federal, um projeto de lei nacional. Certamente essa lei vai dar esse status, né? Na realidade, o nosso programa ele já é um programa de Estado, porque o nosso programa espacial ele começou na final da década de 50 já, início da década de 60, nós já tínhamos um programa espacial. O único problema é a questão dos recursos, né? Os recursos, eles diminuíam, aumentavam, diminuíam, nunca teve uma estabilidade, né? Então, isso é importante, é a estabilidade dos recursos. Sem recurso, não tem como investir em tecnologia, engenharia, não tem como investir nos profissionais, mandar estudantes para fora, né? Transferência de tecnologia, participar de programa espacial internacional. Tem que ter recursos, né? É impossível fazer as coisas sem recursos. Mas eu acho que, se passar o nosso projeto de lei, nós temos até uma frente parlamentar agora para o deputado Daniel, né? Daniel Dantas, salvo engano, Daniel que ele é o presidente da frente parlamentar. Então eu tenho a impressão que as coisas estão começando a se coordenar, né? Já com o CDPEB, que é esse comitê interministerial, já colocar os ministérios interessados juntos, se comunicar melhor, concentrar as forças, né? Agora com a frente parlamentar, ter o apoio do Congresso, a sensibilidade do Congresso, quem que aprova as leis, por exemplo, tecnologia espacial é uma tecnologia sensível. Nós temos que pensar também a questão da nossa lei, né, de compra, transferimento de tecnologia. Nós não podemos, né, ficar com a velha lei 866, né? De licitações, porque isso aí não vai Exato, mexer com emperra. essa área que abrange tantas complexidades. Emperrava tudo, porque em tecnologia nem sempre eu posso ver a questão do preço, porque às vezes eu tenho um produto, tem que ser o melhor, então ele é o mais caro, não tem que ver se é o mais barato. Então, tem uma outra série de coisas de importação, né? Então, realmente, a lei de licitações não atende o setor espacial. Então, nós precisamos ter leis específicas, precisamos ter garantias institucionais muito sérias, né? Que já é uma ajuda, já ajuda muito. Segurança jurídica. A segurança jurídica é importante. Eu tenho um professor, o professor da McGill, da Universidade McGill do Canadá, o professor Ranjaku, que é um dos maiores especialistas em direito espacial, há anos trata a matéria, foi presidente do Centro de Direito Espacial da McGill. Ele sempre fala, olha, é errado esse pensamento de muitos empresários de que o direito atrapalha as atividades empresariais, de que o direito emperra, muito pelo contrário. O direito da segurança jurídica. Toda empresa que inicia uma atividade, ela tem que saber onde ela está entrando, quais são as consequências, tem que ter previsibilidade. O que dá previsibilidade é o direito, é a segurança jurídica. Então, quanto mais a gente tiver uma normativa clara, séria, objetiva, avançada, né? Que olha o tempo, o futuro do nosso país, qual é o objetivo, onde eu quero chegar, né? Enquanto país, marco Brasil. regulatório coeso. Marco regulatório e coeso, muitas coerente. Empresas estrangeiras, elas deixam de investir porque elas veem que os contratos não são cumpridos, e não é por conta do direito, é por conta da insegurança jurídica que muitas delas desistem de investir no nosso país. Exatamente. E é por isso que é muito importante no direito espacial o diálogo com os cientistas, com os técnicos, com os engenheiros, com quem conduz os projetos, para que também nós, advogados, parlamentares, né, tenhamos consciência de que uma norma ela pode facilitar, mas também pode complicar ou pode até mesmo obstaculizar. Então, é muito importante essa interação, como se faz lá em Viena nos comitês. Os comitês jurídico e o comitê científico e técnico, eles têm que se comunicar entre eles. Por exemplo, eu até citei para a senhora, aqui em Roma, onde eu mais vou falar de direito espacial é para os engenheiros, da engenharia aeroespacial da Sapienza. São os mais interessados em direito, porque realmente eles sabem que isso afeta diretamente uma missão, um projeto. Porque uma coisa interessante, como eu falei, direito é exploração espacial, atividade espacial é de alto risco e de altos custos e longo prazo. Então, se eu faço uma missão de um satélite, eu não faço para daqui a um ano. Eu começo hoje, o meu programa, o meu business plan é de
6 anos, 7 anos, 10 anos. Então, eu preciso ter segurança jurídica durante esses 10 anos, que eu sei que eu começo assim e vou terminar ali, daqui 10 anos, com o meu satélite em órbita. Então, isso é muito importante. Essa interação entre os técnicos, e os técnicos eu chamo cientistas, os operadores, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia e os juristas, os advogados, os acadêmicos, é importante envolver a universidade também, os advogados. Então, é todo um complexo. Realmente, temos que nos coordenar e falarmos todos a mesma língua. Isso é importantíssimo. Professora, nós temos 10 minutos. Já e tá acabando, estava tão... para você ver como o assunto é super Que interessante, bom. tem muita coisa para falar e essa não vai ser a nossa, essa aqui é só a primeira vez. Como é o seu trabalho? Você está em Roma há 15 anos, como é o seu trabalho como consultora nas agências que trabalham com direito espacial, que trabalham com exploração espacial, e como é o trabalho no Instituto Ítalo-Latino-Americano, ítalo-latino-americano junto aí aos alunos e também aos demais consultores. Quais são as empresas? Como é que vocês atuam nessa área do direito? Como é que é seu trabalho aí na instituição, para a gente saber mais um pouquinho? Com relação às agências espaciais, né? Normalmente, como eu disse, as agências elas têm que ter esse conhecimento da área jurídica para informar os técnicos, porque cada agência espacial atua diversamente, depende do nível que o país está na exploração espacial. Então, se um país ele é muito ativo, ele tem seu estado de registro, então ele precisa saber o que ele tem que fazer para estar, né, observando corretamente a convenção de registro, o Tratado do Espaço, né? Se ele atua em cooperação internacional ou se ele lança um satélite, ele tem que saber o contrato, ele tem que ter seus advogados, que contrato, qual é o melhor contrato de lançamento para aquele satélite. Ele vai fazer um estudo comparado. Por isso que é importante aí eu voltar no Brasil, enquanto Estado de lançador, ter uma legislação adequada, advogados especializados, porque quando eu for lançar um satélite, cliente, eu vou fazer um estudo comparado de todos os centros de lançamentos do mundo, não só de preço, mas também de normativa, para saber onde que é mais interessante e onde eu tenho mais segurança. Isso aí também porque nós falamos muito que é mais barato ser lançado um satélite ou um foguete do centro de lançamento de Alcântara em relação a outros centros. Só que aí você entra com essa informação, não é só a questão do valor, mas é a questão da segurança jurídica, que a gente volta a falar novamente. Exatamente. E outra questão muito importante para os advogados é o seguinte: os acordos de essas empresas que vão solicitar o lançamento, elas vão ter que ter seus advogados, seus consultores jurídicos. E se no Brasil nós não tivermos profissionais especializados, elas vão trazer do exterior, o que seria um grande pecado, né? Com a nossa capacidade, com os nossos advogados altamente qualificados, universidades, essas empresas não conseguiram um escritório especializado em contratos de lançamento, seguro. Outra questão importantíssima é o seguro, tratados de seguro, porque todo lançamento tem que ter um seguro adequado, né? Então, tratado de seguro, quem é que vai organizar tudo isso para essa empresa? Quem vai apresentar um estudo sobre o quadro jurídico brasileiro de direito espacial do Brasil? Então, esse é o trabalho que a gente faz, o trabalho de estudo comparado, trabalho de orientação em contratos de lançamento de satélites, seguros, isso com as agências, né? E também acadêmico mesmo, de orientação, de explicar, de aula mesmo, né? De introdução ao direito espacial. E com o Instituto Ítalo-Latino-Americano é muito bacana, porque nós trabalhamos uma outra área, doutora Nádia, que nós vamos ter que fazer uma outra live, que são os benefícios advindos da tecnologia dos satélites, né? Como a telemedicina, a teleeducação, a telepsiquiatria durante os conflitos armados, a observação dos bens do patrimônio arqueológico dos países, a conservação do patrimônio arqueológico.
Então, o Instituto Ítalo Latino-Americano trabalha muito isso, porque muitos países americanos, você vê, na América Latina, quem tem programa espacial somos nós, é a Argentina, né? São poucos os países. O Peru lançou o seu primeiro satélite. Então, a República Dominicana está se organizando, né? Então, assim, são poucos os países que têm tecnologia espacial. Então, eles trabalham, o ILA trabalha com a cooperação internacional da Itália, e aí a Itália traz toda a Agência Espacial Europeia, a ESA, né, para colaborar com os países latino-americanos naquilo que nós chamamos Space Benefits, que são os benefícios advindos, que é aquele artigo lá, o artigo 1º do Tratado do Espaço, que tem que ser em benefício de todos os países, independente de sua condição tecnológica e econômica. Então, essa cláusula, esse artigo é muito importante, é a cooperação e a solidariedade na área espacial. Excelente. Doutora Tatiana, então são 5 tratados, o Brasil assinou, ratificou 4 deles. Os primeiros 4. Só o Tratado da Lua, como eu falei, nós chamamos um tratado nato morto, não? Nasceu morto porque ele teve só 18 ratificações e nenhuma potência espacial o ratificou. Mas é um tratado muito interessante de estudar, até porque agora, né, se fala em retorno à Lua, acordos Artemis, né? E o Tratado da Lua é um tratado muito interessante porque ele fala justamente de exploração comercial dos recursos naturais do espaço. Entendi, tá certo, professor. E outra coisa, nós falamos do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas do Brasil e Estados Unidos, e numa conversa prévia nós falamos que não basta só um acordo. Para que esses países possam fazer, para que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos possam ser estados lançadores, precisaram assinar um acordo de salvaguardas, né, tecnológicas, foi o OST. Mas o que de fato vai oficializar o nosso estado, o nosso país como estado lançador? Quando a gente tiver toda a infraestrutura pronta, né? Aí entre as nossas empresas, entre os nossos engenheiros, quando a gente tiver toda a nossa estrutura pronta para receber, né, um foguete, para poder receber os lançar um objeto equipamentos. espacial. Então, essa é a parte técnica, né? Então, quando a gente tiver, porque esse acordo de salvaguardas é um acordo de proteção de tecnologia que os Estados Unidos faz, a China faz, a Índia, todos os países lançadores que têm tecnologia fazem. São acordos que vêm sendo feitos há anos, desde a década de 70. A Agência Espacial Europeia faz, a França, para lançar de Kourou, elabora e assina acordos de salvaguardas, né? Agora, o que nós vamos, para a gente entrar em atividade, era muito prévio, era importante, porque todo objeto espacial praticamente tem tecnologia americana, né? Então, esse acordo nos autoriza a lançar um satélite italiano que tem tecnologia americana, um satélite peruano que tem tecnologia americana. Só que agora a gente vai ter que fazer a nossa estrutura básica, técnica, e entre os técnicos, sobre a questão técnica, e depois entre os advogados, porque cada lançamento é um lançamento em si, vai ter o seu contrato de lançamento, vai ter o seu contrato de seguro, cada lançamento um acordo. Para cada lançamento tem que ter um acordo. Tem que ter um acordo de lançamento, exatamente, um acordo de lançamento, vai ter que ter um acordo de seguro, né? Então, realmente, cada lançamento, um acordo. Então, realmente, professora, a atividade jurídica, você que contínua. Ela não para. Não. Nunca vai parar. Professora, como a gente já falou sobre os lançamentos de foguetes, de satélites, a senhora que já vem trabalhando aí há muito tempo, quais os lançamentos, quais os problemas técnicos que você pode lembrar, pode mencionar aí para o pessoal que assiste para a gente? Assiste a gente. De lançamento, durante um lançamento de um satélite? Ou em qualquer centro de lançamento. Tanto na NASA, quanto na Índia, quanto na Rússia. Eles existem a todo momento. Se vocês veem lançamentos, se vocês viram o último da SpaceX, foi cancelado, às vezes até o tempo, né, interfere, porque dependendo, as janelas de lançamento, ela tem que estar perfeita. Então, às vezes, até a questão do tempo pode interferir, ter que adiar o lançamento, pode ter problema no foguete, uma série de problemas acontece a todo momento, isso é muito natural. Porque, como eu disse, no setor espacial tem que ter continuidade, tem que ter perseverança e não pode aumentar a atenção total. Então, é muito comum problemas técnicos. Isso vem acontecendo desde o início da era espacial e vai acontecer sempre, porque, como eu disse, é alta tecnologia, é tecnologia realmente de ponta, né?
Então, requer por isso que os advogados têm que ter um contrato muito bem feito, que pense em tudo, né? O cliente tem que ser protegido, o Estado e o Brasil também tem os seus consultores, porque o país que lança ele tem que se proteger também. E tem que prever uma série de situações onde ele se resguarda como Estado lançador. Perfeito, perfeita aula, professora. Em dezembro nós fomos recebidos, algumas comissões nós fomos recebidos no Centro de Lançamento de Alcântara, à época era o Coronel Carnevale, que era o diretor, e eu vou fechar com a frase que ele, com muita esperança, falava do Brasil, falou do Brasil patriota que eles são, ele é da aeronáutica, e falou que espera com firmeza que o Brasil ainda seja a janela para o espaço. Exatamente. Suas palavras finais, doutora Tatiana. É só de agradecimento e de dar os parabéns para vocês por colaborarem com o país. O que vocês estão fazendo é uma ação, né, de relevância jurídica e de relevância cívica, porque o nosso país precisa e merece de toda a atenção de nós brasileiros, de nós advogados. Cada um precisa contribuir no seu pouco. Me lembro sempre o que dizia o presidente Kennedy, se não me engano, né? Não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu né? país. Então, cada um de nós, no nosso pequeno, podemos fazer muito para o nosso país, para que o nosso país consiga, né? No direito, no espaço, consiga atingir o seu objetivo máximo desde o início, é ter uma missão espacial completa. E nós vamos ter missão espacial completa quando nós construirmos e lançarmos os nossos próprios satélites. E nós temos condição para isso, se cada um de nós der a sua contribuição. Excelente, doutora Tatiana. Foi um grande prazer conversar contigo. Vamos ter mais lives como essa, pessoal, para falar de direito internacional no ramo do direito espacial. Quero agradecer mais uma vez, agradecer ao OAB do Maranhão e vamos seguir esperançosos, cheios de expectativa e muito otimismo para que o Brasil esteja cada vez mais presente aí no mercado internacional espacial. Obrigada, doutora Tatiana. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.